Boa noite a todos, então. Estamos aqui nessa aula de algoritmos, né, dando continuidade aí aos nossos conteúdos. E essa aula ela vai seguir um modelo meio híbrido, né? A gente tem alunos aqui presentes na sala e estou gravando esse vídeo aqui para que vocês possam consultar aí posteriormente, certo? Então vamos lá, deixa eu só dar um play aqui nos slides. Bom, para começar a gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu na nossa última aula. Só um momentinho, deixa eu ver se tem aqui nos slides. Isso. Para a aula de hoje a gente vai falar então sobre recursividade, tá? Se trata da continuidade do conteúdo que a gente viu na última aula. A gente falou sobre funções e procedimentos, utilizando a linguagem C, e recursão nada mais, nada menos do que a função, só que ela chamando a ela mesma. A gente viu que para acessar o conteúdo de uma função, a gente precisava fazer uma chamada a essa função dentro da função main, ou mesmo dentro de outras funções, né? Utilizando ali a chamada do nome da função, seguido pelos parâmetros. Se essa função houvesse alguns parâmetros, fazer a chamada ali dentro dos parênteses, após o nome da função. Agora a gente vai ver então como implementar a recursão utilizando essas funções. Então, só para a gente relembrar um pouquinho aí sobre funções, nada mais, nada menos do que um conjunto de comandos agrupados em um bloco. O que seria isso? Em desenvolvimento de algoritmos, quando a gente resolve um problema utilizando o código, vai acontecer algumas situações que a gente vai precisar reutilizar o código, certo? Então vai ter algum problema que a gente vai acabar tendo que resolver ele várias vezes em um projeto. Então, para que a gente possa fazer reutilização de código de forma aprimorada, né? E de forma que... Deixa eu só pausar aqui. De forma que esse código possa resolver várias vezes o mesmo problema, mas com condições diferentes, a gente pode utilizar aí o conceito de funções, tá? Funções ou procedimentos. É onde a gente agrupa uma série de comandos e essa série de comandos ela pode ser chamada em determinados momentos dentro do código fonte, ali dentro do código principal, sendo que a gente pode passar ali alguns parâmetros para que esse bloco de código possa processar esses parâmetros, né, em forma de variáveis, certo? Uma função também pode ser vista como um conjunto de comandos que realizam uma tarefa específica. E a utilização de funções é muito comum na programação estruturada. E traz para nós essa facilidade aí de a gente dividir a solução de um problema em partes. E na medida que esse problema ele precisa ser resolvido várias vezes, ou vai acontecer em variadas situações que esse problema vai ocorrer e a gente vai precisar resolver ele também no nosso código, a gente pode subdividir isso em módulos, né? E cada vez que eu precisar resolver esse problema, eu chamo aquele módulo responsável por resolver aquele problema. Tá? Por um exemplo aqui, bem prático, consulta de CPF, por exemplo. Digamos que eu tenho uma aplicação web e... Deixa eu só manter isso aqui. Digamos que eu tenho um sistema web e toda vez que um usuário vai fazer um cadastro nesse sistema, ele precisa colocar o CPF dele. A minha aplicação precisa fazer uma consulta, né, numa API externa para validar aquele CPF, se aquele CPF é válido, se ele tem alguma restrição no nome dele. Então eu posso criar um bloco de códigos separado do meu código principal, da minha página principal, que é chamada toda vez que um usuário colocar o CPF dele naquela página. Então vai ser um código separado, que vai ser chamado somente nesse ponto do processo do meu sistema, né? Quando for fazer um cadastro, chama ali, validar CPF. Ele vai lá, chama a função validar CPF, passando como parâmetro o CPF do usuário. E essa função, né, esse bloco, vai tratar aí de fazer essa pesquisa, trazer um retorno ali para o meu programa principal, se tudo estiver ok, dar continuidade ali nas demais instruções. Tá? Então aqui um exemplo de como que funciona uma estrutura de funções na linguagem C. Deixa eu clicar aqui nessa mensagem chata. Então nós temos aqui a seguinte estrutura. Primeiro, nós precisamos identificar o tipo de retorno. Que tipo de retorno que esse bloco de códigos vai me trazer em determinado momento em que ele for chamado, né? Ele vai precisar trazer algum retorno? Ele vai precisar trazer alguma informação após ele ter sido chamado, né? Se sim, eu preciso informar aqui qual que é o tipo de dado que ele vai retornar. Depois, na frente aqui, o nome da função.
por qual nome eu vou chamar esse bloco de código, né? Vai ser o nome da minha estrutura. E entre parênteses, a lista de parâmetros. Aqui a gente precisa determinar também o tipo de cada parâmetro e o nome dele, certo? Então a gente pode ter aqui um parâmetro, nenhum ou vários parâmetros que podem ser informados ali para que essa função ali, ou esse procedimento, possa executar ali as suas instruções. Dentro do bloco aqui, no início e do fim, a gente tem todas as instruções necessárias para que essa função exerça a função dela, né, o seu trabalho. E por fim, nós vamos ter ali um retorno que vai ser direcionado para quem chamou essa função. Então assim, ó, só para esclarecer, né, nós temos funções e procedimentos mais aqui à frente. Qual que é a diferença dos dois? A função, ela sempre vai retornar alguma coisa, ela sempre vai ter um return, em C, return, né? Em outras linguagens vão ter ali outras sintaxes, mas em C eu sempre vou ter um return em uma função. Já um procedimento, ele não retorna nada, ele executa ali todas as instruções que estão no bloco e não tem necessidade de retornar nada para ninguém, certo? Então é basicamente essa diferença ali de função e procedimento. E em C, praticamente, a estrutura é bem parecida, tá? Então aqui, ó, nós temos um exemplo já prático em linguagem C, como que se declara uma função. Então, primeiro, o tipo de informação que ela vai retornar, se ela for retornar alguma informação, o nome da função e a listagem de parâmetros. Aqui já tem um exemplo já escrito em linguagem C, nós já declarando aqui a biblioteca, trazendo aqui a declaração da função no escopo do programa. Então, nós vimos que uma função em C, ela pode ser utilizada, declarada, né, construída de duas formas. Eu posso construir ela antes da função main, então ela pode ser desenvolvida toda aqui no início, né, do algoritmo, e aí ela segue o padrão dela, o tipo, nome, parâmetros e o bloco de instrução. Porém, eu posso utilizar também, deixa eu ver se eu consigo escrever aqui alguma coisa. Isso aqui é um PDF. Olha, vou conseguir escrever aqui também. Vou colocar vermelho aqui. Massa, agora fica legal. Bom, onde eu estava? Ok, aqui no meu algoritmo, a função ela foi toda declarada antes da função main. Então ela vai seguir o padrão dela mesmo. Porém, tem como eu declarar essas funções. Caso eu tenha várias funções dentro do meu algoritmo, eu posso fazer a criação dessas funções abaixo do programa principal. Por que isso? Por questão de organização. Porque veja bem, digamos que eu tenha um código de, sei lá, 3.000 linhas. E nesse código eu tenho ali uma série de funções, 10, 15 funções, cada função ali com 100 linhas, 200 linhas. A minha função principal ela vai ficar lá embaixo do código, né, naquela página. Então, para eu ter que acessar o programa principal, eu vou ter que rolar ali a barra de rolagem até o final ou até o meio da página para conseguir alcançar ali a função principal. Então, não é tão interessante, né, nesse caso, nesse ponto. Então, o que a gente pode fazer para tornar isso um pouco mais manutenível? Essa função ela pode ser declarada no final da função main. Porém, nós temos que assinar essa função aqui no início do algoritmo. Nós precisamos declarar ela, assim como a gente declara uma variável, tá? Então, basicamente seria a declaração dessa variável. Tipo do retorno, o nome e os parâmetros, somente. E aqui no final, um ponto e vírgula, tá? Então, essa aqui seria a declaração da função. E aí, a sua estrutura, todo o seu bloco de código seria feito lá embaixo, seguindo dessa mesma forma que está aqui em cima. Repete o tipo, repete o nome, os parâmetros, aí vem os blocos de instruções, tudo aqui embaixo. E aí a função main fica mais próximo ali do topo do código, certo? Cadê a chamada aqui? Bom, aqui nós temos a chamada da função, né, calcula a área. Então, aqui nós temos exatamente uma função, ela retorna alguma coisa. Então, aqui nós vemos que temos uma variável chamada área, do tipo float. Essa variável está recebendo o retorno da função calcula a área. Então, veja, se caso eu tivesse declarado essa função como um procedimento, sem um tipo aqui, né, se ela não retornasse nada, essa variável área, ela receberia nada, receberia nulo, né, valor vazio, porque ele seria um procedimento. Mas como eu tenho aqui um return e um tipo,
ela vai ter que retornar alguma coisa, é obrigatório para ela retornar algo. Então, recebendo os parâmetros aqui, largura e comprimento, ela vai retornar a multiplicação dos valores passados como parâmetro. E esse resultado vai ser armazenado aqui na variável área. Tá? Então, basicamente, essa seria a forma de se utilizar funções ali dentro da linguagem C. Ah, tá. Só para falar sobre a declaração da variável no escopo, né? É chamado então de protótipo. Tá? Toda vez que eu vou declarar a função no escopo e seguir com a sua estrutura abaixo da função main, nós prototipamos essas funções ali antes da função main, seguido ali do tipo, nome e parâmetros. Agora, procedimentos. Diferença do procedimento é que ele não retorna nada. Então, basicamente, ele segue a mesma estrutura. Não precisamos declarar tipo. Então, esse void aqui, ele trata a função como um tipo genérico, né? Ele não tem obrigatoriedade de ter um tipo, exatamente. Então, ele não vai ter retorno. Ou também podemos não colocar nada aqui no início. Somente o nome da função e a sua lista de parâmetros, certo? Então, dessa forma, eu consigo também declarar um procedimento. É uma função sem retorno. Então, aqui embaixo do printf, ó, não tem o return. Basicamente, ela recebe um parâmetro, resolve um problema e encerra a sua execução. E a chamada é da mesma forma. O nome da função e a lista de parâmetros, dentro aqui da função main. Essa chamada ela pode ser feita tanto dentro da função main, quanto dentro de outras funções. Até mesmo dentro da própria função, que é o que a gente vai ver hoje, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma função chamada escreva, dentro dessa função escreva eu poderia chamar a nomenclatura aqui da função imprime, e ela seria executada também, tá? Desculpa. Alguma dúvida até agora? Não? Tranquilo? Para vocês que estão no digital, se tiver dúvidas, me recorra aí depois no Zap Zap. Beleza, vamos dar continuidade aqui então. Agora a gente vai ver o conteúdo de hoje, de fato, né? Recursividade, ou funções recursivas. Bom, o que seria então esse procedimento aí de recursão? Deixa eu só ver se está gravando aqui certinho. Ok. Beleza. Então o que seria esse procedimento aí de recursividade? É a capacidade, né, que a gente vai adicionar à função de ela fazer uma chamada a ela mesma, né, uma recursão, ou seja, ela vai executar um loop, ela chamando a função dela própria. Então basicamente vai ser como se a gente estivesse executando ali um while, né, uma estrutura de repetição while, só que com funções, tá certo? Então ela vai ser uma rotina que chama ela mesma. E essa técnica ela pode ser chamada de recursão ou de recorrência, tá? Dá na mesma. Então como que a gente vai fazer? Para seguir com a recursividade, a gente precisa obedecer aí algumas regras para que essa recursão ela realize o objetivo dela. Porque assim, a recursão ela pode se tornar um loop infinito, tá? E aí ela vai acabar causando travamento ali da aplicação. Não do computador, porque o computador, toda vez que a gente compila um código, ele reserva um espaço de memória para aquele programa que a gente está compilando. Então ele só vai travar aquele trecho de memória, não o computador todo, tá? Só voltando aqui. A recursão, ela é uma faca de dois gumes. Então, ela vai ser utilizada em alguns casos extremos, tá? Só que, se a gente for comparar a recursividade com um loop for ou while, por exemplo, a recursão ela acaba consumindo mais memória, tá? Do que os outros laços. Na verdade, ela consome memória e os outros não consomem tanto. Porque na medida que o for ele é executado, ele ocupa a memória para encaixar, para guardar ali a variável, e depois ele já volta no loop de novo e aquela variável é descartada, né? Aquele conteúdo é descartado. Então, ele não acumula a utilização de memória, certo? Já a recursão, a gente vai ver aqui que vai ocorrer um empilhamento de memória. Então ele vai sempre consumindo memória. Na medida que essa recursão vai aumentando a quantidade de rotações ali, né, de chamadas, mais memória vai ser consumida. Então vai ter um limite para essa recursão nos nossos algoritmos aí, tá ok?
Mas para que usa então recursão, sendo que ela não é tão eficaz, assim, não é questão de eficacidade aqui no caso, né? Mas no desempenho, por que a gente utiliza recursão se ela não tem tanto desempenho em relação às outras estruturas de repetição? Bom, ela vai ser utilizada em casos muito específicos que, se a gente fosse utilizar os loops for ou while para resolver, nós teríamos muito mais complexidade. Não seria nem tanta complexidade, mas a gente daria muita volta para resolver um problema, tá? Isso aqui vocês vão utilizar bastante quando forem trabalhar com estrutura de dados, onde vocês vão trabalhar com estruturas de listas, de filas, e dentro dessas estruturas vocês vão ter diversos segmentações de dados. E aí, para você fazer uma pesquisa, para você fazer uma organização, uma ordenação desses valores para tornar mais fácil depois uma busca, com laços de repetição, você vai executar muito mais repetições para resolver aquela estrutura. Já com recursão, você consegue implementar menos comparações, menos processamentos ali, tá? Então, para esses casos, a recursão ela é mais utilizada. Normalmente ali em estruturas de dados um pouco mais complexas ali para serem resolvidas, certo? Perfeito, então entendendo o porquê de recursão, vamos começar aqui a entender como utiliza-se essa técnica, né, de recursividade. Primeiro, para a gente desenvolver a recursão, a gente precisa entender que antes de desenvolver uma função recursiva, a gente precisa entender para que ela vai ser desenvolvida, certo? Qual vai ser o problema que ela vai resolver. Então a gente tem que entender o cenário, entender o problema e depois pensar o seguinte: a recursão ela serve para fatiar esse problema. Então digamos que eu queira fazer um algoritmo para imprimir a tabuada do 2, né? E eu vou fazer uma função recursiva para executar esse loop aí para fazer a impressão na tela. Qual problema eu preciso resolver então? De imprimir a tabuada do 2. Perfeito. Agora eu preciso elaborar uma forma de fatiar essa impressão. Então, preciso enxergar qual que vai ser a minha última execução dessa recursão, né? Por onde eu vou começar e quando que eu preciso parar. Para isso, nós temos que identificar dois cenários, que são o caso base e o caso geral. Tá? A gente tem que definir essas duas, a gente tem que ter essas duas definições ali. O que seria o caso base? Ele é o caso em que o problema ele já vai ser resolvido na função recursiva. Então é o caso mais fácil ali para a função recursiva executar. Ele só vai ser chamado, né, impresso na tela ou feito algum cálculo ali e retornar para quem chamou aquela função ou encerrar de vez ali aquela recursividade. Então esse seria o caso base, o caso mais simples. Normalmente a gente começa desenvolvendo uma recursão pelo caso base, identificando o setor, a condição de parada dessa recursão. Depois a gente identifica o caso geral. O que é o caso geral? A função em termos de uma chamada mais simples a si mesma. Deixa eu só ver se eu não confundi aqui. O caso mais simples, caso geral, função em termos de uma chamada mais simples. Acho que eu coloquei uma descrição parecida com a de cima aqui, tá? Mas, vamos lá. O caso geral é o caso em que a função ela vai precisar executar aquele caso, ela vai precisar processar aquele caso várias vezes até chegar no caso base. Então, voltando no exemplo aqui da tabuada. Eu vou passar um parâmetro para essa recursão. E esse parâmetro ele vai definir a tabuada, né? O valor que vai ser impresso na tabuada. Se eu passar o valor 2 como parâmetro, a função recursiva vai imprimir a tabuada do 2. Se eu passar o valor 5, ele vai imprimir a tabuada do 5. Qual seria então o meu caso base para isso? Essa função ela vai chamar ela mesma para fazer essa impressão da tabuada na tela. Mas qual seria o caso base? O caso de parada, né? Quando, digamos que a tabuada ela vai de 1 ao 10. É a tabuada básica ali. Então, digamos que eu passei o valor 5, né, para ser calculado. Esse 5 ele vai ser um valor estático. Ele não vai mudar. Então, nesse caso, eu teria que ter uma segunda variável, certo? Eu posso passar uma variável 0 ou uma variável 10 ali. Não seria uma variável, seria um valor fixo, né? Um segundo parâmetro que ele vai ser fixo na primeira chamada.
Na segunda chamada em diante, a gente vai fazer ou a atribuição ou a decrementação desse valor, né? O incremento ou o decremento desse valor. Quando esse valor chegar ao valor zero, por exemplo, se eu for decrementando, então esse seria o meu caso base. Se o valor que eu defini ali como auxiliar para o cálculo da tabuada chegar ao valor 10, então eu vou chamar o meu caso base, que é o caso de parada. Enquanto isso não for verdadeiro, então o caso geral ele é chamado, que é na verdade a impressão da tabuada. Então ele vai imprimir ali o valor, o que está sendo decrementado, o sinalzinho de vezes, o valor que é para ser calculado da tabuada, por exemplo, o valor 5, o sinalzinho de igual e o resultado dessa multiplicação, certo? Então o caso geral ele sempre vai ser chamado várias vezes e o caso base ele vai ser chamado só uma vez e é encerrado ali as instruções dessa recursividade, certo? Então vamos lá. Se a função for invocada para um problema mais complexo, ela vai dividir ele em duas partes ou mais, tá? Nem sempre vão ser só duas, depende da complexidade do problema. Então esse problema ele vai ser dividido em várias partes. Isso a gente vai fazer utilizando condicionais ali. E aí vamos enxergar a função que a recursão vai conseguir resolver, que é o caso base. Então ele vai resolver aquilo e vai encerrar a recursividade. E uma que ela não sabe resolver, que seria o caso geral. Para que a recursão funcione, a parte que ela não sabe resolver deve se parecer com o problema original, mas sendo ligeiramente menor ou mais simples que o problema em si. O que quer dizer com isso? Esse caso geral ele tem que ser implementado de uma forma que aquela situação, na medida que ela for sendo executada, né? Essa recursão ela for sendo executada, ou seja, esse loop for sendo gerado, esse problema ele tem que estar sendo resolvido aos poucos, para que esse caso geral chegue cada vez mais próximo do caso base. Senão, a gente vai ter um loop infinito, uma recursão infinita. E não é isso que a gente quer, né? Para não gerar um travamento ali no código. Tá certo? Então, o caso geral, a gente vai ter que ter algumas condições ali dentro para que ele vai se aproximando, para que ele chegue próximo ali do caso base, até que leve de fato ao caso base. Ok? A função chama a si própria para tentar resolver o problema menor. Isso é a parte da recursão. E o passo recursivo é executado novamente sobre uma versão mais simples do problema até chegar no caso base. Então essa recursão vai sendo executada, chamando o caso geral, até que esse caso geral seja mais próximo ali do caso base. E à medida que ele não vai conseguindo resolver, né, não se aproxime desse caso base, o caso geral vai sendo executado novamente. E à medida que chegou no caso base, essa recursão ela é encerrada. Então aqui tem uma representação, né, de como seria isso. Tem um problema para resolver. Esse problema, através do caso geral, ele vai ser processado uma vez, vai ficar um pouco mais simples, vai ser processado mais uma vez, vai ficar um pouco mais simples, vai ser processado mais uma vez e vai ser processado uma última vez e alcançado aqui o caso base. Tá? Acho que na teoria, né, seria basicamente isso aqui. Tá? Na prática a gente vai entender melhor como que isso funciona. Então, algumas leis da recursividade. Um algoritmo recursivo ele deve possuir um caso base, que é o que a gente viu anteriormente, né? Um fim, uma situação em que o algoritmo ali vai ser encerrado. Esse algoritmo, essa recursão, ela vai precisar modificar o seu estado, que é aquela questão do caso geral. Ele vai chamar o caso geral, esse caso geral ele tem que ser processado de uma forma que ele chegue próximo do caso base, então ele deve sempre modificar o seu estado para que ele chegue no estado do caso base. E por fim, esse algoritmo recursivo ele deve chamar a si mesmo, tá? Senão não tem recursão. Então nós temos que ter um caso base. Essa recursão, na verdade, tem que ter essa recursão, né? A função chamando ela mesma, e cada vez que ela chamar ela mesma, ela deve estar cada vez mais próxima do caso base. Senão a gente não tem uma recursão de fato. Ok? Alguns tipos de recursão, na verdade são dois tipos, né? Recursão direta, rotina onde uma função ela chama ela mesma, então a gente vai ter uma função chamando o próprio nome dela dentro da função, e a recursão indireta, onde a chamada da função ela pode ser feita numa segunda ou numa terceira função.
Isso aqui só vai ser feito quando o problema ele for muito complexo, tá? Porque acaba tornando o algoritmo mais complexo também. Tanto para entender ali a lógica, a estrutura daquele algoritmo, quanto para resolver o problema. E aí a gente vai ter uma sequência de empilhamento de funções. À medida que uma função ela chama outra e essa terceira chama a primeira, nós temos ali um empilhamento de funções na memória. Enquanto a última função não for executada, as demais vão ser ali sempre empilhadas na memória. Então, quanto mais funções envolvidas, menos desempenho vai ter ali o algoritmo. Na questão de desempenho, mas menos performático ele vai ser, né? Às vezes ele pode ser até rápido na questão de resolver o problema, mas ele vai consumir mais memória. Então vamos lá, botar um pouco a mão na massa aí, né? Exemplo 1. Implementar um algoritmo recursivo para ler um valor inteiro e apresentar os números de 1 até o número informado. Então aqui é o seguinte, o usuário precisa informar ali um valor, um número inteiro. Nossa, minha setinha aqui está bem ruimzinha. Digamos que o usuário informou o valor 10 na tela. Apresentar os números de 1 até o número informado. O que esse algoritmo vai ter que fazer? Vai ter que imprimir o número 1, o número 2, o número 3, até o 10. Certo? Qual seria um caso base aqui? Digamos, analisando a situação em que eu tenho o valor 10 sendo informado ali para esse algoritmo. Qual seria um caso base para encerrar a execução dessa função? Deixa eu aguardar um pouco as respostas dos alunos aqui presentes. Vocês conseguem pensar em alguma coisa? Passei um valor 10, por exemplo. Qual seria a condição assim para encerrar o meu loop? Oi? Chegar no número que o usuário inseriu. Basicamente, tá? Basicamente isso. Eu teria duas formas de fazer isso, tá? Eu vou fazer das duas formas depois do algoritmo. Primeiro, a gente vai ter que passar um segundo valor para essa função, né? Ou eu posso passar somente um valor, tá? Eu vou explicar aqui como que isso funciona. Digamos que essa aqui seja a nossa função. Vou desenhar aqui primeiro, depois eu faço o código, tá? Digamos que essa aqui seja a nossa função. E eu passei o valor 10 aqui para essa função. E esse 10 eu vou passar ele na variável x. Tá difícil de desenhar aqui porque o mouse não reconhece muito essa... Deixa eu só colocar um mousepad aqui para ver se melhora. Essa mesa aqui eu acho que brilha muito. Deixa eu ver se melhorou. Acho que agora deve ter melhorado um pouco. Perfeito, vamos lá. Digamos que essa aqui seja a minha função, então vou colocar aqui função, sei lá, t. Chamei a função t e passei o valor. Aqui é a função main, tá? Chamadinha aqui. Função t, passando o valor 10 como parâmetro. Nossa, ainda tá difícil de desenhar aqui. Passando o valor 10, ponto e vírgula. Perfeito. Então aqui nós temos a função main, com todos aquelas declarações, include, stdio, tal. Chamei aqui a função que vai ser recursiva, passando o valor 10. E o meu objetivo é imprimir os valores de 1 a 10. Tá certo? O que eu vou fazer? Inicialmente eu posso fazer o seguinte, ó. O meu caso base aqui seria quando o x for igual a, por exemplo, 0. Se o x for igual a 0, 0 não, né? Vou colocar 1, porque a impressão aqui é de 1 até o número informado. Beleza. Se o meu caso base, né? Se o x for igual a 1, isso aqui poderia ser meu caso base. Enquanto isso não for verdadeiro, eu vou continuar fazendo essa recursão, tá? Por quê? O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou imprimir o valor de x na tela, tá? E se esse valor não for 1, essa impressão ainda vai continuar sendo executada e chamando a recursão.
Quando esse valor for 1, eu imprimo esse valor na tela e encerro ali a recursão. Basicamente seria isso, tá? Lembrando que essa função aqui, ó, ela não é uma função, né? É um procedimento. Eu não declarei um tipo para ela. Então ela só vai imprimir os números na tela e vai ser encerrada, tá? Então no algoritmo principal aqui eu não tenho ninguém recebendo T. À medida que ele foi chamado, ele vai ser executado e vai ser encerrado, tá? Então a minha base aqui, o meu caso base, seria se x for igual a 1. Lembrando que em C, o sinal de igual tem que ser repetido, né? Igual 2 vezes. Se x for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print em x, eu vou imprimir x e vou... E pronto, e acabou. Não vou fazer mais nada, só vou imprimir x, tá? Agora, se isso aqui não for verdadeiro, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função recursiva e vou imprimir o valor de x. Tá? Por que eu chamo a recursão? Porque daí, na medida que eu vou chamando a recursão, ela vai empilhando ali na memória, e depois que essa recursividade acabar, ele volta imprimindo esses valores. Tá? Depois a gente vai entender por que isso. É porque quando ele empilha, ele não executa nenhuma ação. Na medida que ele vai desempilhando, ele vai executando a ação. Então, seria esse exemplo aqui, ó. T, novamente. Só que eu não posso passar só x. Porque se eu passo x, o x é 10. E eu chamo a função t, passando 10 novamente. Isso aqui vai ficar uma função recursiva eterna. O meu caso geral, que é esse daqui, ele não está se aproximando do caso base, que é o x ser igual a 1. Então eu tenho que fazer alguma coisa aqui para que ele se aproxime disso. O que eu preciso fazer então? Em vez de passar só o x, eu vou passar menos x, ou x menos 1, tá? E por que menos x? Se eu passar x menos menos, ele vai passar 10, e depois ele vai decrementar x. Então ele vai acabar se tornando uma função recursiva eterna também, porque ele sempre vai passar 10, e ele vai voltar, né? Na volta é que o x vai ser 9. E ele sempre vai acumular ali funções na memória, tá? Por isso que eu passo menos x, porque ele decrementa, e depois ele chama a função exatamente ali. Ele vai ser passado como 9, primeiramente, tá? Então aqui eu vou passar o valor 9 para a função recursiva. Vou cair nessa função. O que vai acontecer nesse momento? Essa função anterior, em que x era 10, ela ficou aqui, ó, na memória do computador. Ela não foi encerrada, tá? Porque eu chamei essa função. Enquanto essa função não foi encerrada, ela vai ficar lá na memória. Chamei a função passando o valor 9 aqui para x. Ok, ele vai entrar aqui na primeira linha. X é igual a 1? Não, x é 9. Então ele vai lá para o caso geral. Vai para o senão aqui, né? Aqui faz de conta que tem um if, tá? Um if aqui. É porque está muito ruim para escrever com esse mouse aqui. E aqui é um senão. Um else. Nossa, está muito ruim. Perfeito? Então a primeira vez que ele chamou a recursão aqui, o x está valendo 9. 9 não é igual a 1, ele vai para a condição do senão. Chama novamente a função recursiva, passando o menos x. O x agora vai valer 8. Deixa eu arredondar aqui. 8. Tá? Então, na chamada aqui, x é igual a 8. Vai fazer uma validação do caso base. X é igual a 8? Não. Então vai para o caso geral. O caso geral vai chamar a função novamente, passando menos x. Então vai ser 7 agora. Certo? Então isso vai ser feito até que o x seja 1. Quando o x for 1, então ele vai parar, ele vai entrar aqui no if, tá? E como no if não tem mais chamada recursiva, ele vai encerrar essa função, a última função. Como ele encerrou a última, a penúltima vai ser encerrada, vai ser desacoplada ali da memória. Essa funçãozinha aqui, ela estava na memória, mas tinha outra função que tinha chamado ela. Ela também vai ser retirada da memória. E assim sucessivamente. Então vai ter um desempilhamento da memória na medida que ele encerrou esse caso base, tá? Os outros casos gerais ali vão sendo removidos da memória também, tá? Não sei se ficou claro aí para vocês com esses desenhos. Depois eu vou tentar fazer um outro desenho aqui para ficar mais tranquilo. Vamos para o algoritmo aqui agora.
Vou chamar minha IDE aqui. Ok. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou declarar essa função aqui no início mesmo, tá? Do algoritmo. Então eu vou chamar ela de função imprime, ou não é função, né? É só imprime. E ela precisa de um parâmetro do tipo inteiro. Eu vou chamar ele de x aqui. Perfeito? Qual foi o caso base que a gente definiu lá? Bom, meu caso base é se x for igual a 1. Se x for igual a 1, eu vou executar o procedimento e acabou. Tá? X é igual a 1, o que eu vou fazer? Vou imprimir na tela o valor de x. Então, vou colocar aqui %d. E um espaço antes e um espaço depois. Isso. Valor de x. Por que você veio pra cá? Beleza? Então aqui, ó. Imprime. Ah, faltou o meu caso base, né? Minha condição. Se x igual a 1. Se x igual a 1, não preciso colocar chaves ali porque é só uma linha que vai ser executado, né? Se x igual a 1, vai imprimir o x e acabou. Se não, aí aqui sim. No senão a gente vai executar duas linhas. A primeira linha vai ser a própria chamada da função recursiva, tá? Igual a gente fez com t aqui, ó. Então vai ser imprime. E aí eu preciso passar um parâmetro. Que parâmetro que vai ser esse? O próprio valor de x, só que ele tem que ser decrementado. Então aqui no início, ó, menos, menos. Então se o x inicialmente for 10, eu vou passar 9. E assim ele vai chamando a recursão, passando um valor cada vez menor, tá certo? Então essa aqui vai ser a primeira linha do senão. E a segunda linha vai ser também a impressão de x. Opa. Que eu não fiz lá, né? Mas ele ficaria aqui embaixo, né? Nessa segunda linha. Tá ok? Então nós temos aqui, para resolver o problema, vou colocar aqui em cima o nosso problema. Algoritmo para imprimir valores de x, que é o valor informado pelo usuário, na verdade é de 1 até x, informado pelo usuário, certo? Então nosso problema é um algoritmo. Deixa eu colocar isso aqui lá no topo. Fazer um algoritmo para imprimir valores de 1 até x. E esse x é informado pelo usuário. Perfeito. Agora eu vou fazer então a minha funçãozinha main aqui para chamar essa função recursiva. Ah tá, e aqui faltou, né? Usando recursão. Senão não vale. Senão vocês vão botar um while lá, um for. E não é essa a ideia, né? Ah, desculpa. Ó. Essa função main ela tá aqui, mas está erroneamente, tá? Não tinha reparado ali. Por isso que eu vi que estava com duas chaves aqui. Então a declaração aqui do imprime, ele tem que ser feito antes da função main, não pode ser feito lá dentro, senão vai dar problema, tá? Igual eu tinha falado anteriormente, pode ser feita a função inteira aqui dentro, ou eu posso prototipar ela somente com a declaração e aí criar ela aqui embaixo, abaixo do main. Perfeito? Então vamos lá. O que eu preciso agora? Eu vou solicitar para o usuário informar um valor, e esse valor eu vou passar como parâmetro ali chamando a função imprime. Vou declarar aqui um valor chamado num, número. Colocar aqui uma mensagem informe um número inteiro. E um scanf aqui para fazer aquela leitura marota. %d. E comercial, identificando, opa, faltou a vírgula aqui, identificando que essa leitura, né, desse valor vai ser armazenado na memória no endereço chamado num, na nossa variável aqui, num. Perfeito. E agora, basicamente, só vou fazer aqui a chamada do imprime, passando essa variável que eu acabei de ler ali pelo usuário, certo? E é só isso. Okay? Meu programa principal ele não vai fazer mais nada, ele só vai chamar a função recursiva, e a recursiva ela vai se responsabilizar aí por fazer a impressão ali dos valores, tá?
Então, obedecendo aqui o caso base e o caso geral. Então, caso base, quando x for 1, ele vai imprimir x e vai acabar, porque eu preciso imprimir os valores de 1 até x. Aí, se eu tivesse que imprimir de 0 até x, então meu caso base aqui seria 0, tá? E por que que eu coloquei a impressão depois do imprime e não antes? Isso aqui acontece porque, igual eu havia explicado aqui anteriormente, vai ocorrer o processo aqui de empilhamento de memória. Então, na medida que essa função for chamada, tá, ele não vai executar essa linha do print aqui. O print só vai ser feito quando a função for desempilhada da memória. Tá? Então, se eu colocar o print antes, ele vai imprimir o 9, o 8, o 7, o 6, o 5, o 4, vai imprimir o 10, na verdade, né? Se o valor digitado for 10. Ele vai imprimir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vai ficar na ordem inversa. Então, se eu coloco depois, ele vai empilhando os valores 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O 1 vai ser impresso, porque ele chegou no caso base aqui e vai imprimir. Ele vai desempilhar, vai voltar para a função anterior, onde o x valia 2. Vai desempilhar, vai voltar para a função anterior, onde o x era 3. E assim sucessivamente, até que ele chegue novamente no 10. Então, ele vai fazer a impressão na ordem inversa, tá? Para ficar na ordem crescente mesmo. Porque o problema aqui é de 1 até x. Okay? Vou compilar isso aqui agora para ver se vai dar certo. Ó, informe o valor inteiro, vou digitar aqui 10. E os valores impressos foram 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou o 10, né? Ele não imprimiu o último valor. Deixa eu ver aqui o que eu faço para resolver isso. X. Entendi. O que aconteceu aqui, ó? Na primeira vez que é chamada aqui a função imprime, então vamos fazer um exemplo. O x é 10, certo? X é 10. Na primeira vez, o que aconteceu aqui, ó? Ele vai validar. X é igual a 1? Não, x não é igual a 1. Então ele vai para o else, vai para o caso geral. E aí ele vai chamar a função imprime, decrementando o x. Então, o que acontece? Nessa primeira vez que essa função está sendo executada, o x ele passou para 9. Então, quando ele for imprimir aqui, ó, ele vai imprimir 9 no final. Então, não é interessante fazer isso. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou mandar um x menos 1. Por que isso? Porque na primeira vez que essa função for executada, o x ele vai manter o valor dele, que é 10. E aí ele vai imprimir o 10 ao invés de imprimir do 1 a 1 duas vezes e 9 lá, né, no final. Tá? Então, acho que isso aqui pelo menos vai resolver o problema do 10 ali. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aqui. Eu tenho que fechar a execução desse. Compilar de novo. F11. Digite o número inteiro. 10. Ó, agora ficou correto. Imprimiu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Não sei se vocês conseguiram entender aí. Mas, vamos lá. Deixa eu fazer o seguinte. Vou tirar um print aqui. Vou colar aqui. Desenhar. Acho que desenhando fica mais de boa. Eu vou trocar de mouse aqui para ver se resolve o problema dos desenhos. Eu não sou um desenhista profissional, mas me vira um pouco. Ver se isso vai rolar. Não rolou aqui colocar outro mouse, vou ter que me virar com esse mouse que está aqui mesmo. Vamos lá, só para a gente entender um pouquinho essa questão do empilhamento de memória ali, tá? Eu vou fazer uns desenhozinhos aqui para ver se fica mais claro para vocês. Quem ainda não conseguiu entender aí. Beleza? Vamos lá, deixa eu pegar uma cor mais com mais destaque. Vamos lá. Primeira vez que esse loop vai ser chamado, vamos considerar aqui, ó, que a variável que eu estou enviando para lá, né, que o valor que eu estou enviando é o 10, tá? Acho que 10 vai ficar muito distante, né? Deixa eu fazer com outro valor aqui, que eu acho que vai ficar mais
mais curto, fazer com 4. Ó, com 4 aqui vai ficar legal, senão meu debug aqui vai demorar pra caramba. Ótimo, com 4 a gente vai chegar lá também. Vou pegar aqui um quadradinho, fazer o seguinte, ó. Essa função imprime, a gente vai considerar que ela é esse quadrado aqui, tá? Esse quadradinho. Deixa eu aumentar um pouco ele. Perfeito. Então esse quadradinho, vou copiar ele, é a nossa função imprime. Vou fazer uma linha aqui. Esse imprime, ele tem uma condicional aqui, tá? No nosso caso base. E ele vai executar aqui algum procedimento. E ele tem o caso geral. São duas condições aqui. Nesse primeiro ponto, a nossa variável x é igual a 10. Vixe, tá até desreconhecendo aqui o teclado agora. Tá? Então, ó, primeira vez que eu estou chamando a função imprime, eu estou passando o valor. Coloquei 10. O aluno está aqui, é 4. E eu... Deixa eu apagar isso aqui. Vou dar um de artista aqui agora. X é 4. Aí, tem que trocar aqui, né, o cabeção. X é 4, beleza. Vamos indo. Vou só copiar esse quadradinho de novo aqui, porque eu acho que eu perdi ele. Perfeito. Então eu chamei aqui a função, né, imprime, passando o valor 4 para lá. Deixa eu apagar isso aqui também. 4 para lá. Então aqui em cima nós teremos o valor 4. Deixa eu tirar esse 10 aqui de novo. Aqui, tá? Ok, temos aqui nosso caso base. O caso base vai ser quando x for igual a 1. Quando x for igual a 1, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir, tá? E não vou fazer mais nada. Então a função por si só ela já vai ser encerrada porque não tem mais nada a ser feito. E o else ele não vai ser executado porque o if já foi executado, tá? O if else ele só executa uma situação, onde for verdadeiro. Então se a condição for verdadeira, ele executa o print. Se não, ele não faz nada, ele encerra a função. Então eu chamei aqui imprime passando 4, ok? E ele vai cair na condição. O x, que é 4, ele é igual a 1? Não, então ele não vai cair nesse primeiro caso aqui, que é o caso base. Ele vai cair no caso geral, no else, tá? O que o else faz? Ele vai chamar novamente a função imprime, passando o valor 4 menos 1 como parâmetro. Então, esse camaradinho aqui, ó, deixa eu fazer aqui um zigue-zague. Nós caímos no caso geral. Deixa eu pintar isso aqui de roxo agora. Nós caímos aqui no caso geral. E esse caso geral, ele vai chamar novamente a nossa função. Tá? Então aqui, ó, imprime x menos 1. Só que agora a função, ela está com x valendo 3. Ok? Então chamamos a função. Essa linha print aqui, ela não vai ser executada nesse momento, porque nós estamos executando a função imprime, tá? Essa função, esse printf aqui só vai ser executado quando todas as outras funções forem executadas, tá certo? Então primeiro x é 4 e agora nós estamos na função imprime, onde o x ele é 3. Então desconsiderem a função anterior, ela está guardada na memória, ela não se perdeu, tá ok? Ela está guardadinha, ela está empilhada na memória. Agora nós estamos aqui dentro da função imprime com x valendo 3. Ele vai fazer novamente a validação do caso base, que é esse primeiro caso aqui. O x, ele é igual a 1?
Não, o x não é igual a 1, ele é 3. Então ele vai para o else. E o que ele vai fazer? Chamar novamente a função imprime, passando como parâmetro 3 menos 1. Então aqui nós vamos ter novamente o empilhamento da função. Tá, vou pegar aqui de novo. Ó, e nós estamos no caso geral, tá? O caso base ele não foi atendido. Então, o caso geral chamou novamente aqui a função, tá? Imprime, passando o valor de x menos 1. X aqui é 3, vai passar o valor 2. Então, agora, nós estamos na função imprime com um x igual a 2. Beleza até aqui? Aqui alguém tem alguma dúvida até agora? Tranquilo? Beleza. Isso. Essa recursividade, ela se dá pelo fato de você chamar a função dentro dela mesma. Você chamar ela mesma dentro dela. Poderia também. O que muda aqui? É uma pergunta do aluno aqui, tá? Ele perguntou se a recursão se dá pelo fato de eu chamar a função passando parâmetros diferentes. Né? Na verdade, isso é obrigatório na recursão. Eu não posso passar sempre o mesmo parâmetro, porque senão ele vai ser uma recursão infinita. Né? E sim, a recursão é quando eu tenho uma função e ela chama ela mesma de alguma forma, seja dentro dela mesma, essa chamada, ou dentro de uma terceira função que ela chamou, né? Uma segunda função que ela chamou. Então, essa é a recursão. E aí ele perguntou se eu poderia imprimir ao contrário. Como que eu faria para imprimir ao contrário? Em vez de 1 ao 4, do 4 ao 1. É só inverter esse print. Em vez de colocar ele depois do imprime, eu coloco antes. Então, aqui, ó, se eu executar isso, vou colocar aqui o 4, ele vai imprimir 4, 3, 2, 1. Porque ele não vai ter o processo de empilhamento para imprimir. Ele vai imprimir e depois vai empilhar. Tá? Que é o que nós estamos fazendo ali. Mas vamos entender isso aqui primeiro, tá? O print aqui ele não foi executado nenhuma vez ainda. O print da situação geral, do caso geral. Eu só estou executando os imprimes ainda, as funções recursivas. Na medida que vai sendo chamada a função, ele cai no caso geral, chama a própria função. Cai no caso geral, chama a própria função. Tá? Então vamos terminar esse teste de mesa aqui primeiro, depois a gente faz o outro teste. Então nós estamos na mesma função imprime, só que o parâmetro que foi enviado agora é o x valendo 2. Então ele vai validar novamente. O x é igual a 1? Não, ele é 2. Vai cair novamente aqui no else, vai chamar novamente aqui a função imprime, passando o valor x menos 1, 2 menos 1, no caso é 1. Ou eu acabei copiando isso aqui e perdi a minha função recursiva aqui. Deixa eu copiar de novo, colar aqui. Ficou meio defeituosa, mas tá tranquilo. Então vamos lá, de uma cor diferente agora, um verde limão. Então veja bem, nós estamos aqui nessa função x valendo 2. O caso base não foi obedecido, ele foi para o caso geral novamente. Então o geral chamou de novo a função imprime, passando como parâmetro o valor de x menos 1, que é essa linha aqui, né? Linha 8, x menos 1. Então, agora nessa chamada aqui, ó, o x, ele equivale a 1, certo? X igual a 1. Então, eu estou esquecendo de apagar esse 3 aqui. Agora o nosso x é igual a 1. Tá meio apagadinho. Ok. Alright, agora ele vai cair aqui nesse caso base e vai verificar. O x é igual a 1? Sim, o x é igual a 1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir o x, vai fazer a impressão na tela. O x está valendo quanto? O x vale 1. Então, ele vai começar aqui a impressão. Vai imprimir o valor 1. Vou colocar de amarelo aqui, destacado. Vai imprimir 1. Esse %d aqui ele tem um espaço antes e depois, tá? Então, ele vai imprimir espaço, 1, espaço. Ok? Ele imprimiu, o que ele vai fazer mais nessa função aqui, ó? Nessa função, nós estamos nessa função. E ele caiu no caso base, ele não caiu no geral, ele caiu no if, tá?
Nesse cara aqui, ó. Tem mais alguma coisa para ele fazer? Não, ele tem um else, mas o else ele não vai ser executado, porque o if já foi acessado. Então essa função ela já fez o que ela tinha que fazer. Ela vai ser retirada da memória. Ela acabou, já foi encerrada. Então isso aqui, ó, é retirado da memória, tá? E volta para quem chamou ela. Quem tinha chamado ela? A função anterior, onde o x era igual a 2, tá? E aí, onde que ela fez a chamada? Nessa linha aqui. Ela fez a chamada nessa linha, ela foi encerrada, essa linha ela é removida também, ela já foi executada, não tem mais o que fazer, vai para a próxima linha. O que essa próxima linha faz? Ela imprime o valor de x, com espaço, %d, espaço. Qual que é o valor de x nessa função que eu estou agora na memória? O x é igual a 2. Então ele vai imprimir na tela espaço, 2, espaço, ok? Nessa função. Depois do printf, tem mais alguma coisa? Não, não tem mais nada aqui para ser feito. Então essa função também ela é encerrada, não tem mais o que fazer, e ela é removida da memória, tá? E quem chamou essa função estava aguardando ainda a solução, né? Ela ser processada, que é essa função aqui, onde o x está valendo 3. Então é a mesma função, ainda estamos nessa linha novamente, tá? Imprime. Ele chamou aqui a chamada da função, já foi feita, não vai ser mais executada, vai para a próxima linha, vai imprimir o valor de x, que é 3. Então ele vai imprimir aqui na frente, espaço, 3, espaço. Tá? Não tem mais nada para fazer, não tem. Então ele vai pegar, vai remover essa função da memória também. E vai voltar lá para quem chamou ela, que é a mesma função, né, aqui nessa linha, só que o x valendo 4. O que ele vai fazer agora? Vai imprimir o x. O x é quanto? 4. Vai imprimir, então, espaço, 4, espaço. Perfeito. Não tem mais nada para ser feito aqui depois do print. Essa função também é removida da memória, certo? E volta para quem chamou essa função originalmente, que é esse cara aqui, passando 4. Tem mais alguma coisa aqui embaixo? Não tem. Então, o algoritmo é encerrado e aí mantiveram-se, né, as impressões na tela ali de 1, 2, 3, 4. Qual que é a diferença, então? Cadê o código? Aqui. Qual que é a diferença agora que eu mudei? Eu coloquei o print aqui primeiro, antes do imprime. A diferença é que, antes dele fazer esse empilhamento, ele vai imprimir isso aqui, ó. Só que ele vai imprimir o valor de quem? De x. Então, na primeira vez que ele vai imprimir, o x vale 4. Então, ele vai imprimir 4. Na segunda vez, ele vai imprimir o valor de x. O x é 3. E aí, vai empilhar a função na memória. Na terceira, ele vai imprimir o x é 2. E aí ele vai empilhar na memória. E na última vez, ele vai imprimir o x, que é 1, e vai empilhar na memória. Depois volta desempilhando, só que não tem mais o print. E é removido todas da memória. E a impressão é mantida. Tá certo? Então, se eu coloco o print antes, ele vai fazer a impressão e depois vai empilhar. Se eu coloco o print depois, ele empilha. E quando ele desempilha, é que ele vem voltando fazendo a impressão ali. Tá? Alguma dúvida aqui, local? Não? Perfeito. Vamos para o próximo exercise. Então, a solução para isso aqui, ó, ficou esse código. Depois eu vou mandar para vocês, tá? O print, então, tem que ficar aqui embaixo. Salve. Deixa eu salvar isso aqui. Salvar como? Nova pasta. Recursividade. Exemplo 01. Então, F11 aqui só para confirmar. Ó, se eu colocar 89 aqui, ele vai imprimir os números de 1 a 89. Agora, tem uma questão aqui, tá? A recursão, como eu tinha dito para vocês, ela faz o empilhamento. Então, toda vez que ela chamou, para cada um desses números aqui, ela empilhou essa função na memória. Então, o que acontece? Ela tem um limite para esse empilhamento, tá? Se eu colocar aqui, ó, 400... Opa! Vou executar de novo. Vou colocar aqui 1000. Ele vai imprimir os 1000 valores. Perfeito. Vou executar de novo. Vou colocar aqui 10.000. Ó, ele imprimiu de 1 a 10.000. Mas se eu colocar agora aqui, ó, 50.000, ele trava. Tá vendo? Ele não executa.
Por quê? Ele tem um limite de empilhamento. Se eu não me engano, é 44 mil alguma coisa empilhamentos que ele consegue fazer. Tá? Acima disso, ele trava. Ele não consegue depois prosseguir com isso. Ele trava no empilhamento. Então, ele não vai terminar o empilhamento, não vai desempilhar e vai acabar travando, né? Como a impressão ela é feita depois, no desempilhamento, então ele não volta imprimindo, não faz impressão nenhuma. Mas se eu colocar esse printf aqui lá na parte de cima, ele vai imprimir até o valor lá 40 mil, que é o valor 44 mil alguma coisa. Deixa eu colocar aqui 50 mil, só pra gente ver até onde é que ele trava. Ele foi. Ó, chegou aqui no... Nem foi 40 mil, 6.709. No 6.709 ele já travou, tá? Então vai depender aí do recurso do equipamento também. Na minha máquina, a 44 mil ele travava. Beleza, deixa eu fazer um teste aqui de novo. F11. Mais 10 mil ele ia. Ah, tá, entendi. É que ele está imprimindo ao contrário. Então seria 6 mil e pouco menos os 50 mil, né? 50 mil. É que na verdade o que aconteceu aqui, ó? Os 50 mil tá lá em cima, né? Vai estar lá pra cima. Então esse 6.709 aqui ele está imprimindo decrescente. Então pra gente saber quantos que ele imprimiu, eu vou ter que fazer um cálculo aqui. 50 mil menos 6.709. 43.291 empilhamentos que ele conseguiu fazer aqui, tá? E aí acima disso ele não consegue mais prosseguir adiante. Então ele tem essa limitação. Se eu fizesse aqui, por exemplo, um for, um while para fazer essas impressões, ocorreria sem problema nenhum, tá? Fizesse um for de 1 para 500 mil, ele vai ficar aqui a noite toda não, mas 1 hora ele vai ficar aqui imprimindo sem travar. Por quê? Ele não empilha, ele faz a impressão e encerra aquela alocação de memória. Ele faz a impressão e encerra, faz a impressão e encerra. Então ele gera um loop ali que não precisa ficar empilhando valores. Nesse ponto, o empilhamento, né, a recursividade com o empilhamento, ela não tem muita eficácia, tá? Não serve para resolver esses algoritmos que a gente está fazendo. Mas, como a gente não está ainda entendendo muito de recursão e não temos ainda conhecimento de estrutura de dados, esses algoritmos aqui a gente vai utilizar, né, um algoritmo simples para resolver com recursão, mas não é a finalidade da recursão, tá? É só para a gente entender como que funciona, aprender um pouquinho aí sobre recursividade. Beleza? Vamos adelante. Deixa eu ver se continua gravando aqui. Tá gravando ainda. Ok, vamos por exemplo número 2 aqui. Para vocês que estão em casa, o que eu vou pedir para vocês? Tá? Pausa o vídeo aí, tenta identificar aqui nesse problema agora como que vocês fariam para resolver essa questão, tá? Exemplo 2. Implementar um algoritmo recursivo para ler 2 valores inteiros e apresentar o resultado da multiplicação dos valores informados. Então aqui nós já temos um parâmetro a mais, né? Eu tenho que formar 2 valores e eu tenho que apresentar a soma, deixa eu ver, o resultado, resultado da multiplicação dos valores informados. Então se eu informei 2 e 4, eu tenho que retornar a multiplicação ali de 2 por 4, que daria 8, certo? Porém, a gente vai utilizar a recursividade para resolver esse problema. Não vai ser uma multiplicação direta, tá? Por quê? Porque a gente está complicando tanto? Que é para entender, né? Para entender esse processo de recursão. Então, vamos lá. Como que eu vou aplicar isso na multiplicação? Vamos entender o problema aqui, tá? Então, digamos que eu informei o valor 2 e o valor 4. Eu tenho que apresentar para o usuário o valor 8, que é o resultado da multiplicação. Mas eu tenho que entender o que é essa multiplicação primeiro, né? Qual seria o padrão que eu posso repetir aqui várias vezes para que eu consiga apresentar esse mesmo resultado utilizando a recursão. Então, entendendo aqui a multiplicação,
2 vezes 4 é a mesma coisa que 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ou 4 mais 4. Certo? Então é o multiplicador pelo multiplicando, né? Alguma coisa assim lá. Então eu posso somar esse primeiro valor 4 vezes, ou eu posso somar o segundo 2 vezes. Tá? Qual que vai ser a melhor forma? Eu posso identificar, antes de chamar a recursão, para não alocar tanto recurso na recursividade, eu posso fazer uma condicional. Tipo, valida ali, eu preciso passar 2 valores, certo? Eu valido qual que é o maior valor. Ah, o primeiro é o maior? Então eu vou chamar a recursão passando o primeiro o maior valor. E aí eu começo a recursão pelo maior ao invés do menor. Porque daí eu vou repetir menos vezes a recursão, vou ocupar menos recurso. Então se eu passar 2 e 4, ao invés de eu fazer a recursão, né, com o 2, eu posso aplicar no 4, que é o segundo. Então eu mandaria 4 primeiro, o 2 segundo, e faria sempre a recursão no primeiro valor. Só que antes eu tenho que fazer aquela validação, né? Qual que é o maior valor? Ah, o maior valor é 4, então ele vai primeiro. E aí eu aplico a recursão no primeiro valor. Certo? Quando esses valores forem iguais, aí eu posso aplicar aquela questão do decremento, né? Passo os dois ali, vou somando esse cara com ele mesmo e posso ir incrementando esse cara aqui, ó, esse segundo. Então eu mantenho esse valor 4, vou incrementando esse segundo até que ele seja igual ao 4. Quando eles forem iguais, aí eu não preciso mais somar o valor 4, certo? Então 2, o 2 é igual a 4? Não, então eu vou somar o 4, né? Vou adicionar 4 ali, mais alguma coisa. No caso ali a somatória é 0, inicialmente ela começa com 0, né? Então 0 mais 4, tenho 4. Na próxima vez que eu rodar o loop, o 2 vai para 3. 3 é igual a 4? Não. Então eu vou somar 4, o valor que eu já tenho da soma anterior, né? Mais o 4, que é o que está vindo de novo. Então dá 8. Aí eu chamo o loop, o 2 que era, né, foi para 3, agora vai ser 4. 4 é igual a 4? Sim. Então eu encerro o loop. O final aqui, o resultado, deu 8, né? E o segundo parâmetro aqui igualou a 4. Tá? Essa seria uma solução, mas tem outras formas. Tá? Eu vou fazer dessa forma. Então, o que eu vou fazer? O primeiro parâmetro, que é o 4, eu vou aplicar a recursão nele. Tá? E o segundo parâmetro, ele vai ser como se fosse o meu contador. Eu vou incrementar ele para que ele chegue no meu caso base. Então, quando o 2 for igual a 4, aí sim eu encerro a minha recursividade. Vocês conseguiram entender aqui a lógica dessa execução? É porque assim, ó, o problema é simples, tá? Mas eu tenho que aplicar a recursão. Então eu tenho que identificar alguma forma que eu possa repetir um padrão, porque a recursão é assim, eu tenho que repetir um movimento, né? Só que esse movimento ele não é exatamente igual às mesmas vezes. Eu tenho que sempre modificar alguma coisa nesse padrão para que ele chegue próximo do caso base. Então eu tenho um problema, eu posso aplicar a recursão? Como que eu sei se eu posso ou não? Tem um padrão? Eu posso executar um padrão ali para resolver esse problema? Sim, eu tenho um padrão. Então eu posso aplicar a recursão. Ah, não tem padrão, é uma coisa muito aleatória, não tem como aplicar a recursão, tá? Então vamos aplicar esse modelo aqui, essa lógica, para resolver esse problema. Deixa eu salvar isso aqui de novo, que eu alterei para fazer um exemplo. E não desalterei. Beleza, vou abrir um novo aqui. Deixa eu dar um Ctrl C nesse aqui, só para aproveitar. Novo arquivo fonte. Já vou salvar isso aqui como exemplo 2. Perfeito, vou fechar aqui. O que eu vou aproveitar desse código aqui? O problema é algoritmo para apresentar soma de valores de 2 valores informados pelo usuário também, usando recursão. Biblioteca pode ser só uma mesmo, não tem necessidade de passar
bibliotecas. A função aqui eu vou mudar o nome dela para soma. Tá, vou apagar isso aqui para a gente fazer tudo de novo. Variável. Bom, aqui a gente viu que vai precisar de duas variáveis, né? 2 parâmetros. Então, aqui vou chamar aqui de n1 int n2. 2 números. Vou chamar de soma. Essa função, ó, eu preciso apresentar o resultado da multiplicação. Então aqui eu vou ter uma função de fato. Ele vai ter que retornar alguma coisa lá para a função principal. Então ele vai fazer as somas e no final ele vai retornar o resultado. Então aqui no início eu preciso colocar o tipo de retorno que essa função vai me trazer. Obrigatoriamente vai ter que ter aqui um return. Vou colocar return 0 aqui por enquanto, só para a gente saber que tem que ter um return, tá? Na função principal, eu preciso também declarar duas variáveis. Então, vou colocar aqui x e y. Pode ser as mesmas aqui da principal, não tem problema, tá? Eu coloco diferente só para a gente distinguir o que é variável da main e o que é variável ali da função, da recursiva. Depois eu vou pedir para o usuário informar os valores. Informe 2 números inteiros. Eu vou colocar um /n aqui. Quebrar uma linha. E 2 scanfs aqui. Um para x e outro para y. Certo? E aqui eu vou chamar um printf, já apresentando o resultado da soma. Ó, resultado da soma igual %d. Quem que vai ser esse %d? Vai ser a chamada da função soma, passando os valores que eu pedi para o usuário ali informar, x e y. Tá? Então, ó, aqui nesse lugar vai ser retornado alguma coisa. Por enquanto está retornando 0. Se eu compilar isso aqui já vai funcionar. Por mais que eu digite aqui, ó, 5 e 4, resultado da soma 10, porque a minha função está retornando 0 sempre, tá? Então, o básico está funcionando. Agora eu preciso aplicar a recursividade para que isso aqui retorne o valor correto. Deixa eu apagar esse x igual a 10 aqui. Perfeito. Partindo da situação que a gente tem que esclarecer o que é caso base e o que é caso geral. Começando pelo caso base. Eu dei o exemplo aqui que o nosso caso base vai ser quando os dois valores forem iguais. Quando o 2 for igual a 4, né? Então, quando o n1 for igual a n2, nós chegamos ao caso base, tá? Então, aqui dentro do if, se n1 for igual a n2, a gente vai encerrar isso aqui, fazendo então um retorno de alguma coisa, correto? Se não, aí nós vamos ter aqui um processo, tá? Pode ser eu acho que é só uma linha resolve isso aqui também. Tenho mais uma coisa, deixa eu ver aqui. Esse 2, ele vai ser somado, o n1 vai ser somado. Tá, seguinte, nesse caso aqui, no exemplo que eu dei, né, de incrementar o 2 e de passar sempre o 4, eu vou precisar de uma terceira variável aqui, que é para armazenar o resultado da soma, tá? Por que eu preciso disso? Porque se eu não passar a soma para a próxima chamada da função, a soma da função anterior vai ficar perdida, eu não vou conseguir acumular elas. Então, deixa eu ver se eu consigo pensar aqui alguma coisa. Esse mais tal, esse mais retorna. Tá, eu pensei em alguma coisa aqui. Deixa eu ver se isso vai dar certo. Ele tem um nível de complexidade maior, tá? Porém resolve o problema. Eu vou fazer das duas formas. Vou fazer passando uma terceira variável que é mais simples, depois eu faço da outra forma. Então aqui, ó, int, vou passar s. Só que o que acontece? Esse s eu vou inicializar ele com 0. Por quê? Na função principal, eu não preciso passar esse terceiro valor, esse terceiro parâmetro, tá? Então, quando esse terceiro parâmetro ele não for informado na chamada da função, ele automaticamente vai ser adicionado em 0. Então, o s aqui vai ser atribuído 0 para ele automaticamente
na primeira chamada. A partir da segunda chamada que eu for fazer aqui dentro da recursividade, eu vou passar um valor para esse terceiro parâmetro. Então esse 0 vai ser substituído pelo valor que for passado, ok? Beleza. Então aqui na recursão, eu não defini aqui ainda, depois eu volto aqui, tá? Recursão, o N1 não é igual a N2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar novamente a função recursiva soma, passando o N1, vou seguir essa mesma lógica aqui, tá? O N1 ele é fixo, ele não vai mudar. E o N2 ele vai mudar, tá? Ele vai ser incrementado. Então, mais N2. Então, na primeira vez, ele vai ser incrementado. Vamos supor que seja o exemplo 4 e 2. Na primeira vez ele vai ser 3, na terceira ele vai ser 4, e aí não vai ter mais soma, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, em vez de passar mais N2, eu vou passar aqui, pode até ser mais, porque a soma, deixa eu só ver aqui, soma, tá, minha variável S vai receber ela mesma, então posso colocar aqui mais igual, né, variável S recebe ela mesma, mais o N1, que é fixo em 4, certo? Então eu vou fazer a soma e vou passar aqui o N1, o N2, que vai ser incrementado, e o terceiro parâmetro, que vai ser a própria soma. Ok? Vamos ver se isso vai funcionar também. Eu estou testando agora. Soma. Chegando aqui em cima, ele vai verificar. N1 é igual a N2? Não, porque o N2 vai ser 3. Então ele vai para cá, vai somar o 4 mais o novo 4 e chama novamente a função soma, passando N1, que é 4, N2, que agora vai ser incrementado para 4, e S, que agora vai estar em 8. Vai verificar aqui em cima, N1 é igual a N2? Sim, o N1 é 4 e o N2 é 4 também. Então vai retornar aí a variável soma. Só temos um porém aqui, né? Essa função soma, ela retorna alguma coisa. Então aqui eu teria que ter alguém para receber esse alguma coisa. Eu vou só tentar compilar aqui para ver. Vai dar um BO aqui. Se return soma. Aqui não é soma, é S só. Deixa eu testar isso aqui. Ele não deu problema. Deixa eu só fazer um teste agora. Direto, 4 e 2. Resultado da soma 8. Bom, aqui ele não deu problema, tá? Só que acaba ficando um valor solto aqui nessa função. Porque ele está retornando, né? Se bem que aqui ele está empilhando, e no final, no desempilhamento aqui, ele não vai ter nenhum retorno. Então não vai ter problema mesmo. Deixa eu ver aqui mais. Somente isso, tá? Então, terceiro parâmetro aqui, a função soma. Vocês estão conseguindo enxergar ali na frente? Tá conseguindo me escutar? Eu tô falando aqui, eu tô achando que eu tô falando meio baixo. Mas dá pra escutar daí? Dá pra escutar também? Beleza. Tá. Então vamos lá. Dessa forma aqui, eu precisei passar então 3 parâmetros. Uma variável aqui, uma terceira, que seria um auxiliar, né? No primeiro momento ele vai ser enviado com um valor 0. E aqui dentro, se ele não obedecer aqui o meu caso base, eu já retorno a soma. Porém, vamos lá. Aqui eu tenho um problema. Se eu enviar, vou executar aqui, 4 e 4. Resultado da soma 0. Eu teria que pelo menos passar o 4, né? Na verdade, mais. Na verdade seria 16, né? 4, 4. Temos um BO aqui. Deixa eu ver. 4, mais 4, mais 4. Essa lógica aqui não vai funcionar. Se eu passar aqui 4 e 4, eu tenho que somar o 4 4 vezes. 4, mais 4, mais 4, mais 4. Esse cara aqui, essa lógica não vai funcionar, tá? O
que eu vou fazer? Ao invés de incrementar o N2, eu vou decrementar ele. E aqui no meu caso base, eu vou validar se o N2 é igual a 0. Então eu vou decrementar o segundo a ponto dele ser 0. Quando ele for 0, aí não vai mais fazer mais nada. Tá? Nesse caso, o 4 vai ser somado com 4, com 4, com 4. 4, 4, resultado 16. Vou fazer um aqui maior. 5, 5, 25. 8 e 9, 72. 9 e 10, 90. Perfeito, ele está fazendo todos os cálculos aqui, tá? O que eu vou fazer para minimizar um pouco a quantidade de vezes que ele vai acumular ali a recursão? Vou fazer um if aqui, ó. Se x maior que y, então passa assim, xy. O printf opa, se não, eu inverto aqui, eu passo y e x. Por quê? A minha recursão, ela está sendo em cima do primeiro valor, tá? Do N1. Então vai ser repetida a quantidade de vezes ali do N1. Na verdade, é o contrário, né? É o N2 que está controlando o loop aqui. Então o maior tem que ser aqui o segundo. Só inverter aqui, ó. Se x menor que y, então xy. Se não, yx. Isso. Quem está controlando aqui o caso base é o N2, né? Então, o maior... x menor... É o contrário. A ideia é resumir, né? Deixar a quantidade mínima de repetições. Então, o que acontece? Se x for maior que y, então o x vai ser passado primeiro, né? O y é menor. O y vai em segundo, porque é ele que controla a quantidade de loops. Então, se ele for menor, a quantidade de loops vai ser menor. Tá? Se eu mandar o maior valor aqui no N2, eu vou ter uma quantidade maior de repetições, de empilhamento de memória. Então isso aqui é só uma forma de tentar ali diminuir, né, a quantidade de loops de empilhamento da memória. Beleza, isso aqui já funciona, a gente viu aqui que já deu certo, né? 80 e 100, 8000, beleza. Agora, tem uma outra forma de fazer isso aqui também, tá? Vou copiar esse código, abrir um novo arquivo. Vou salvar ele aqui como exemplo 2.2. Ao invés de eu acrescentar aqui uma terceira variável, eu pensei naquela hora, mas já me fugiu da memória, mas era mais ou menos assim. Ao invés de eu passar para cá uma terceira variável, eu posso criar uma variável aqui dentro. Deixa eu pensar bem aqui. Int s. Isso vai empilhar, vai empilhar, vai empilhar. S que começa com 0. Soma aqui dentro. Se o N2 igual a 0, beleza. Se não, o S vai receber ele mesmo mais... deixa eu ver... essa somatória aqui. Deixa eu só ver se isso vai... Deixa eu só tentar raciocinar aqui primeiro. Eu já explico para vocês a lógica do negócio. Soma recebe ela mesma mais o retorno disso aqui. E ele vai retornar no final. Retorne o N1. Que é esse cara. Então ele vai empilhando, empilhando, empilhando. Depois ele vem desempilhando. Na medida que ele vai desempilhando, ele vai somando. Deixa eu testar isso. Depois eu explico, tá? 8 e 10. Deu só 8.
V soma ele mais esse. N1. Não vai dar certo isso aqui não. Depois eu penso uma forma de simplificar isso aqui. Tinha pensado numa lógica aqui, mas não vigorou muito não. 8, 10... Tá. Mas deve ter uma forma assim, tá? De simplificar isso. Depois eu vou pensar com mais calma, só pra não enrolar a aula. De colocar tudo numa linha só aqui. Só que assim, quanto mais a gente simplifica, mais a gente complica a lógica, né, do algoritmo. Mas tem como a gente trabalhar isso aqui para que ele fique o mais enxuto possível. Perfeito? Vamos voltar lá para os slides. Bom, isso aqui, ó, é um exemplo da questão do empilhamento. Eu até fiz esse desenho com vocês lá, né? Na questão da recursividade, multiplicando o valor de 4 por 5. Então temos aqui o exemplo dos empilhamentos, onde eu tenho o caso base, né? O caso geral aqui. E à medida que ele vai chamando o caso geral, ele vai empilhando e atribuindo ali os valores, né, para as variáveis. Na medida que ele vem desempilhando, ele vem passando ali o valor, né, que é somado para a função anterior, até que chegue na função principal ali, a sua somatória. Tá? É uma das lógicas. Agora vamos entender aqui alguns tipos de recursão. Nós temos duas formas de fazer a recursividade. A recursão em cauda e a recursão sem cauda. O que seria a recursão? O nome, ele causa uma certa confusão, tá? Mas vamos lá só para a gente entender a lógica aqui. Chamada recursiva em cauda, ou tail, onde a chamada da recursividade é a última instrução a ser executada. Em uma recursão de cauda, não é necessário guardar a posição onde foi feita a chamada. Ou seja, não tem todo aquele empilhamento. A função ela é executada, né? E aí ela já libera a memória. Visto que a chamada é a última operação realizada pela função. O compilador pode automatizar o código e transformar essa função em não recursiva. A linguagem C não automatiza, não faz esse processo automaticamente. Tem algumas linguagens de programação que conseguem entender essa recursividade em cauda e ela automaticamente converte essa recursividade em cauda para um loop simples, um loop tradicional, como se fosse um for, né, um while ali, sem ter que empilhar aquelas funções da memória. Por quê? Porque essa função ela não precisa passar resultado para ninguém, igual a gente tinha feito anteriormente, ninguém depende dela. Então ela é a última instrução a ser executada. Então aqui nós temos um exemplo para calcular o fatorial de um valor. O que seria o fatorial, né? A multiplicação do valor pelo anterior, pelo anterior, pelo anterior, até o número 1 lá. Aqui nós temos o seguinte, ó. A função recursiva se chama fatorial aus. Caso base, enquanto o número não for igual a 1, nós executamos o caso geral, que é o que? A chamada dessa recursividade, passando dois parâmetros, né? Ali nós temos no primeiro parâmetro o valor de número menos 1, o segundo parâmetro, o valor da multiplicação desse número pelo parcial, que é uma variável ali para armazenar o temporário, né? O valor temporário. Bom, nesse caso aqui, ó, eu já retorno a própria recursão. Então ninguém depende dela, né? Ela própria já é retornada, então não tem nenhuma dependência. Ela está sendo empilhada ali no algoritmo, porém não tão necessariamente, porque na medida que ela processa a informação, eu não preciso mais guardar aquela informação para ser passada por uma função anterior, né? Na medida que eu vou desempilhando. Então nesse caso seria desnecessário aquele empilhamento, tá? Na linguagem C ele não faz isso automático. A gente precisaria fazer umas configurações no compilador para que ele fizesse essa alteração. Então ele trataria ali essa encauda, na verdade, para não fazer esses empilhamentos. Mas automaticamente, né, no automático dele, ele sempre empilha. Tá? E a recursiva sem cauda é quando a recursão ela não é a última instrução a ser executada.
Então, utilizando ainda o exemplo lá do fatorial, ó, nós temos aqui uma variável que fica para trás. Ela depende do retorno ali da recursão. Então essa recursão ela precisa ser executada, né, na medida que ela vai sendo empilhada na memória. Ela vai chamando uma próxima, chama uma próxima e assim sucessivamente. Esse n, esse número aqui, ó, ele fica aguardando o término dessa função. Na medida que ele chama a próxima função, o n daquela próxima função aguarda o final da função que está empilhada. Então, nesse caso, ele mantém, né, uma dependência. Então, ela é chamada como sem cauda, né? Uma recursão sem cauda. Nesse caso, ele precisa desse empilhamento da memória. Tá? Sempre vai ter alguma coisa ali dependendo dessa recursão aí. Vocês conseguiram entender? Tem alguma dúvida na diferença das duas? Tranquilo? Perfeito. Recursividade dupla. Aqui nós temos duas chamadas da recursão, tá? Uma embaixo da outra. E aqui nós temos uma execução um tanto quanto complexa, né? Parece simples, mas não é tanto. Aqui a gente tem esse algoritmo ele não faz tanto sentido, tá? Não tem um problema específico que ele está resolvendo. É mais para exemplificar como que funciona uma recursão dupla. É quando nós temos a chamada da própria função duas ou mais vezes dentro dela mesma, ou dentro de uma terceira, de uma quarta função, tá? Só que isso aqui ele fica bastante complexo, tá? A gente tem que fazer um trabalho ali de debug bem minucioso, tá? Porque essa função ela vai ser empilhada no primeiro momento, nessa primeira recursividade, ele vai empilhar algumas vezes, tá? Eu não consigo desenhar aqui agora, todas as vezes, mas um exemplo. Essa primeira função, ela vai fazer alguns empilhamentos na memória. Quando ela chega no fim, ela passa para a próxima, ela volta, né, desempilhando aqui e passa para a próxima linha. Essa próxima linha, ela vai fazer novamente alguns empilhamentos, tá? Ela volta aqui empilhando. Só que o que acontece? Para cada empilhamento dessa segunda, o que ela faz? Ela chama essa função. Essa função ela não vai cair no caso base nos primeiros momentos. Ela vai para o else, para o caso geral. O caso geral chama a recursão a primeira, certo? Então, essa segunda aqui, ó, ela vai ter um empilhamento por conta da primeira função recursiva. Essa função recursiva vai chamar a função novamente. Ela vai ter outro empilhamento por conta dela, né? Num segundo momento, ela vai chamar novamente. Pode ser que tenha um novo empilhamento ou não. Beleza. Digamos que não teve mais empilhamento. Ela volta desempilhando, volta aqui para essa função. Só que ela tem mais um empilhamento. Então, ela vai empilhar mais uma vez na memória, chamando ela mesma. Ela vai voltar, vai executar novamente essa primeira função, fazendo novamente um novo empilhamento da primeira, empilhando de novo, desempilhando, né, voltando para essa chamada aqui, que volta lá para cima, que volta para essa. Então, aqui nós vamos ter como se fosse uma estrutura de árvores. Uma recursão que chama outra, e aí no desempilhamento ele volta, fazendo novamente um empilhamento, e esse chamando outro, desempilhando, e esse aqui chamando outro, e desempilhando, e esse último aqui novamente, tá? Então a gente vai ter uma estrutura bem complexa aqui nessa recursividade dupla, tá? A gente não vai focar muito na recursão agora, porque não é o objetivo nosso nessa disciplina, mas a gente tem um conhecimento ali sobre recursão, e aí quando vocês forem trabalhar com estrutura de dados, aí sim vocês vão utilizar estruturas nesse nível, porque vão ter algumas estruturas de dados lá que elas são conhecidas como estrutura em árvores ou de empilhamento, desempilhamento, que vocês vão precisar trabalhar com essa lógica, né? De às vezes ir para um lado da estrutura, fazer o ordenamento daquela estrutura, ir para o outro, né? Ou ir no meio ali, ou mesmo para fazer uma busca de valor
Ele quebrar essa lista no meio, fazer a busca de um lado, depois fazer do outro. E quando ele vai para um lado, né, esse lado ele vai ter mais dois lados. Basicamente igual a gente tem aqui mesmo. Eu estou falando com o pessoal aqui gesticulando, né? Mas para vocês que não estão vendo aí. Já viram aquelas estruturas de pirâmide lá, né? Uma pessoa indica uma, essa uma indica duas e tal. A gente tem estrutura de dados parecido com isso, tá? Uma informação ela liga com outra, que liga com outra, e essa outra ela liga com mais duas ou com três, e cada uma dessa liga com mais uma, e assim sucessivamente. Digamos que dentro dessa estrutura eu tenho que buscar um valor determinado. Imagina só se eu tivesse que rodar um loop para percorrer todos os registros aqui dentro, né? Seria um loop muito demorado. Com recursão, eu posso quebrar, né, fazer uma recursão dupla, onde eu faço uma análise de um lado dessa estrutura, né, faço aqui uma varredura de um lado, e depois eu faço a varredura do outro. Se esse valor já foi encontrado aqui no primeiro momento, eu nem preciso mais percorrer o resto dessas estruturas. Tá? Então a recursão ela ajuda muito nessas etapas. Quando a gente alcança o objetivo, o caso base, ela não precisa mais continuar a execução, não precisa mais finalizar o loop, igual no for, né, por exemplo, que tem que começar de um valor e ir até o final. Ela pode ser interrompida ali no início. No início não, desculpa. No decorrer do desenrolar dela, né? Nos seus loops ali da sua recursão. Tá? Então, para isso que ela vai ser bastante utilizada. Deixa eu ver aqui algumas vantagens e desvantagens da recursão. O programa recursivo, ele é mais elegante, é menor que a função normal, né, tradicional que a gente utiliza aí para loops, e também exibe com maior clareza o processo que é utilizado, desde que o problema ou os dados sejam naturalmente definidos através da recorrência. Por outro lado, o programa recursivo exige mais espaço de memória e na grande maioria dos casos, né, mais lento do que a versão interativa. Bom, basicamente o que eu falei para vocês anteriormente, a recursão, para os problemas que a gente já está acostumado a resolver aí, que são algoritmos simples, né, problemas mais simples, ela não faz tanto sentido. É mais para a gente entender mesmo a lógica de como que ela funciona. Mas quando a gente for trabalhar com problemas mais complexos, que exigem um poder maior de processamento, os loops tradicionais já não vão fazer tanto sentido, tá, para resolver alguns problemas. Aí entra o poder da recursividade, tá certo? Hoje, com essas tecnologias que a gente está vendo crescer bastante aí, né? Big Data, inteligência artificial, essas tecnologias, essas metodologias, né, de recursão estão sendo cada vez mais, não é implementadas, mas melhoradas, né? Elas são implementadas só que com várias melhorias, para que elas possam cada vez mais executar menos passos, ser mais inteligentes, né? O processo de recursão. Então, sempre encontrar os dados de forma mais rápida, mais eficaz, com base nos dados que ela já vai analisando. Então, ela vai para um lado, vai analisando os dados, ela já identifica, bom, a informação que eu preciso, ela pode estar nesse caminho ou não, né? Eu já posso voltar para trás e ir por outro caminho. Então, elas vão se tornando cada vez mais performáticas, contudo, mais complexas também, né? Cada vez mais complexas. Isso na parte de baixo nível, né? Porque para nós, hoje em dia, a tecnologia ela está bem melhorada a ponto de a gente interagir com ela num comando ali alto nível, né? A gente não precisa mais ficar codificando para acessar essas metodologias, né? Hoje com o ChatGPT você consegue ali fazer várias instruções e ele dá conta de fazer o resto para você, de fazer todas as buscas, os tratamentos, a organização da informação, sem ter que você se preocupar muito com isso. Mas é interessante a gente conhecer essas estruturas, porque sempre vai precisar de alguém para criar tecnologias para administrar essas novas tecnologias, né? Então, se vocês quiserem, né, se aprofundar um pouco mais aí, é bastante interessante, certo? Bom, eu vou deixar para vocês aí algumas atividades em relação à recursão. Então é bem parecido com o que a gente fez hoje, para vocês praticarem mesmo. Então tentem praticar aí durante essa semana. A primeira atividade, vocês vão implementar um algoritmo também utilizando a recursão para ler dois valores inteiros, base e expoente, e vai apresentar o resultado da exponenciação desses valores. Então, por exemplo, se foi informado o valor 2 e 3, você vai apresentar o resultado da exponenciação, que é o que? 2 elevado a 3,
que é a mesma coisa que... Deixa eu tirar os nós daqui. 2 vezes 2 vezes... que é um asteriscozinho aqui. 2. Opa, ficou fora. É basicamente o que a gente fez na adição, na multiplicação, né? Só que na multiplicação era mais. 4 mais 4 mais 4. Agora aqui não, aqui vai ser multiplicação. Então ele tá parecido, mas um pouco diferente aí. Vocês vão bolar uma lógica parecida aí, tá? Tentem resumir o máximo ali sua solução. Implementar um algoritmo recursivo para ler um valor e apresentar a tabuada de 0 a 10 do valor informado. Então se o usuário informou para você o valor 4, você vai imprimir lá 0 vezes 4 igual a 0. Na próxima linha, 1 vezes 4 igual a 4. E assim sucessivamente até 10 vezes 4 igual a 40. Tá certo? Vocês vão apresentar a tabuada do valor informado utilizando a recursão, tá? Todas elas é utilizando a recursão. Não é para ser simples. E a 3, implementar um algoritmo recursivo para ler um valor inteiro e apresentar a conversão em binário do valor. Então vocês vão ter que utilizar a técnica de conversão lá. Vocês lembram da lógica matemática? Né? Conversão de decimal para binário. Então vocês vão ter que ler um valor inteiro. Por exemplo, ler o valor... Eu não lembro qual que é o valor 10, eu lembro 3. Ler o valor 3 lá, vocês vão converter ele para 11. Tá? Que é o valor em binário. Como que faz isso? Vocês vão pesquisar. É basicamente a divisão, né? Do valor lá por 2. E aí sempre pegar ali como é que é? O resto da divisão e depois o último resultado com os restos invertidos. Vamos dar uma pesquisada aí para fazer essa conversão, tá? Sempre todas elas utilizando a recursão. Beleza? Essa atividade aqui vai valer um pontinho aí para vocês, para motivar vocês a fazerem a atividade. Até a próxima semana. O que eu vou fazer? Na próxima semana, deixa eu só ver como é que está organizado aqui o calendário. Tá, hoje era pra gente ver a parte de recursão e de ponteiros. Então, ponteiros eu vou deixar para a próxima semana. Tá? Então, vou gravar uma aula para vocês. Vou deixar já no jeito. Deixa eu ver, depois tem atividades. Vai ser isso. Nós temos que ver ponteiros, conteúdo da próxima aula, variáveis heterogêneas, structs e arquivos e operações com arquivos. Então vou ficar devendo essas aulas para vocês ainda antes de a gente estipular um prazo aí para vocês apresentarem o seminário, tá? Até semana que vem eu já vou ver se eu consigo preparar para vocês o problema do seminário, para vocês já irem montando os grupos e tal. Então, na medida que a gente for tendo as aulas, vocês já podem ir desenvolvendo também o seminário. Vai ser de grupo, tá? Vou estipular certinho ali de acordo com a quantidade de pessoas que vai ser para cada grupo. Vocês vão ter que apresentar o resultado para um problema que eu vou estipular. Então, eu vou pedir para vocês resolverem um problema, fazer um algoritmo para um problema. Vocês vão ter que apresentar ele para nós depois, a solução desse problema, tá? E aí eu vou tentar agregar tudo que a gente viu até agora, né? Pelo menos as partes principais aí dos conteúdos que a gente viu até agora, para vocês desenvolverem um algoritmo aí bem bacana, tá, beleza? Se tiverem alguma dúvida depois pode me perguntar lá pelo WhatsApp, tá? Para quem não teve presencial aqui. Perfeito? Então vamos ficar por aqui por hoje. Hoje eu não vou fazer chamada, tá? Todo mundo vai ficar com presença nessas aulas, nas próximas aulas. E é isso aí.